prosseguindo o nosso estudo, vamos ouvir um pouquinho mais a melodia. Muito bem. Esse processo da indiferença ao nível de levar a pessoa ao estado de alienação mental é uma patologia, como já dissemos, e necessita de orientação clínica. Vamos ver o que Joana nos diz. Além dessa manifestação psicopatológica, há aquela que resulta da viciação mental em não se preocupar com as outras pessoas, nem com o lugar onde se encontra. É o que dissemos. Passou em vários concursos, entrou em um e não se adequou. Tão grave quanto a primeira, a insatisfação é a primeira. A segunda, a indiferença. Essa indiferença provém de vários conflitos, como as decepções em relação à própria existência, em demasiada valorização do secundário, em detrimento do essencial, que é a própria vida, e não aqueles que a utilizam egoisticamente de forma infeliz, com desrespeito pelo próximo, assim como pela sociedade. Esta pessoa, que vez por outra eu a encontro, ele não está nem aí com as pessoas. É até interessante, mas é doentio. Ele não está nem aí com as pessoas. Conseguiu uma aposentadoria, vive dessa aposentadoria que não é muito. E certa feita eu fui à sua casa. Ele, com muita reticência, me deixou entrar. Olha, eu não sabia onde eu pisava. Não sabia onde era a cozinha, não sabia onde era a sala, porque era uma casa relativamente boa, era de sua familiar, né? Não sabia onde era a sala, não sabia onde era o quarto. A casa não tinha cama, não tinha fogão, a casa não tinha geladeira. Não sei como a pessoa vivia neste mundo. Ele cria um mundo para si próprio, se isola. Verdadeiramente, ele se aliena. É o que Joana disse, né? Alienando-se. Né? Tão grave quanto a insatisfação, essa indiferença provém de vários conflitos, assim nos diz, como as decepções
E um fato muito interessante que ela nos alerta é o processo da infância. Nós, às vezes, não nos preocupamos como lidar com a criança. Se nós deveríamos agir assim, ou assado, ou deste jeito, ou daquele jeito, mas nós devemos refletir. Eu que fui pai e hoje sou avô, eu noto nos meus filhos os erros que eu cometi na educação. Eles levaram a sua vida, né? São independentes, cada um tem a sua profissão, adquiriram o ensino superior, né? O ensino acadêmico, passaram em concurso, só que levaram o distúrbio. Não chega a ser uma patologia, mas é um distúrbio que hoje eu reconheço que é fruto da nossa educação. Então eu me policio imensamente para não cometer o mesmo deslize com a minha neta. Não conseguimos envolver os outros demais netos, mas essa neta sim que nós estamos convivendo com ela estreitamente dentro de casa. Então me policio. Quando eu noto que eu vou ter uma atitude que pode gerar um distúrbio futuro, eu paro, reflito e retomo. Um fator fundamental, mas extremamente fundamental, chama-se coerência. Na educação, se nós não formos coerentes, nós criamos desastres futuros. Nós levamos os nossos filhos, os nossos netos, a profundos dissabores amanhã. Então temos que ser coerentes. Mas o que você quer dizer com coerência, Francisco? A própria palavra está dizendo, entende? Dizer sim, sim, não, não, né? E o mais importante, a coerência no relacionamento. Não permitir de forma alguma que se crie, como que a gente fala na psicologia, a criança cria compensações ou no pai ou na mãe, entende? O pai fala sim, a mãe fala não. O pai fala não, a mãe fala sim, entende? Então a criança fica verdadeiramente instável. E ela será no futuro o que? Uma criança insegura. Eu vivi na minha família, não na minha família que eu constituí, na família consanguínea, experiências muito claras nesse sentido. E o padecimento que foi gerado nos sobrinhos, porque eles carrearam aquele distúrbio e desenvolveram no caráter aquele estado de insegurança grande na sua própria vida. Por isso, caríssimos, é muito importante que nós observemos a nós mesmos. Como que é que eu estou me comportando diante da vida? Nós precisamos ser exemplo. Ah, mas Francisco, você não está exagerando? Não estou exagerando. Não é o exemplo da perfeição, é o exemplo da coerência, né? Eu não vou ficar de forma alguma
vacilando as minhas decisões. Não, as minhas decisões deverão ser sim, sim, não, não. Se eu mantiver esta atitude, eu vou tranquilamente estar fazendo bem aos meus filhos, aos meus netos, né? Porque eu vou ser coerente. Ah, vovô, mas o senhor falou que não ia, mas agora está podendo ir? Não. Se não pode ir, vai não poder ir até o momento certo, até o momento que foi definido, para não ocorrer esse jogo, porque principalmente hoje em dia, porque na minha época de educador paternal, pai e junto com minha esposa mãe, nós impunhamos e ponto final, não dava muito espaço para argumentação. Hoje não dá para se fazer isso. Em hipótese alguma, hoje não dá para se fazer isso. Hoje a criança quer saber os porquês das coisas. Por que, vovô? Por que não pode fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? E então nós precisamos agir de maneira coerente, não criando instabilidade na criança, no momento e principalmente no amanhã, para que ela seja uma criança firme nas suas decisões, desenvolva o seu caráterzinho alicerçado na segurança, tomar decisão firme, certa e convicto do que ele está fazendo. Vamos voltar.